Seja bem-vindo ao Bandcast Campinas. Juliana Caetano. Seja muito bem-vindo ao Bandcast. Hoje o nosso assunto é uma questão que gera muitas dúvidas em muita gente. É a prova de vida do INSS. Agora, em 2021, a gente vai analisar aí os principais pontos, porque, claro, em tempos de pandemia, nesse tempo que a gente está vivendo, muitas coisas mudaram. Mas você sabe para que é necessário ser feita essa prova de vida? O que é exatamente essa prova de vida? É sobre isso que a gente vai conversar com um especialista. Eu estou aqui com o Dr. Plauto Holtz, ele que é advogado e vai contar um pouquinho para a gente sobre por que é necessária a prova de vida e o que exatamente é. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Juliana, é um prazer quem nos ouve novamente aí. Doutor, a gente sempre ouve falar, né? Prova de vida, já está no prazo de fazer a prova de vida. Quem não fizer tem o benefício bloqueado. Explica para a gente por que ela é necessária e o que é exatamente, doutor. Bom, a prova de vida já é instituída aí há muitos anos, ela serve justamente, como o próprio nome já diz, provar que para o INSS que o segurado ele está vivo, né? Ou seja, que ele é apto a continuar recebendo aí o benefício da Previdência. Então, com essa questão da pandemia, houve uma significativa mudança com relação a como fazer essa prova de vida. Então, respeitando aí os protocolos da OMS. Já que é necessário para a prova de vida, né, doutor, o segurado se dirigir ao local. Antigamente, essa prova de vida era feita presencialmente. Como é que está agora nesses tempos de pandemia, doutor? Sim, antigamente era feito através do próprio segurado, que ia até a agência do INSS, tá? Ia presencialmente, ou através do seu procurador. Ela ainda pode ser feita dessa maneira? Ainda não sabemos, porque já houve 2 adiamentos aí esse ano, né? A próxima previsão é que saia uma nova portaria a partir de junho, tá? Para que realmente dê a diretriz sobre isso. Lógico, há outras situações que surgiram com relação a isso para diminuir esse risco de contágio do coronavírus, que seria fazer essa prova de vida junto ao banco qual recebe o benefício, fazer diretamente no caixa eletrônico, através da biometria, seja o segurado ou o seu procurador. Ou então, a terceira via seria através do aplicativo ou do site, que se chama Meu INSS. Então, lá ele seria sugestivo para encaminhar aí para essa prova de vida. Porém, isso ainda não está definido. Não sabemos ainda ao certo se realmente será através desses 3 canais ou somente pela via virtual. Tá. Só para informar quem está ouvindo a gente, os aposentados e pensionistas que não fizeram a prova de vida entre março de 2020 e abril de 2021 ainda não terão os seus benefícios bloqueados. Como é que funciona a mecânica, doutor? O segurado que não faz a prova de vida automaticamente tem o benefício bloqueado? Sim, muito bem observado. A questão da prova de vida, ela é condição indispensável para a continuidade do recebimento do benefício. Não feito essa prova de vida na época adequada, o benefício ele é suspenso, é enviado uma carta ao segurado, ao seu procurador, para que regularize. E eles dão um prazo, geralmente, de 30 dias para feito essas retificações e fazer a prova de vida. Não respondido no prazo, aí o benefício realmente pode até ser cancelado. Então, para evitar uma dor de cabeça, não deixe para a última hora. Assim que sair a publicação da portaria, será amplamente divulgada, até mesmo pelo próprio Ministério do Trabalho, em conjunto com a Secretaria da Previdência, e aí faça a prova de vida, porque realmente ela é a garantia da continuidade do recebimento do benefício, pois, caso contrário, poderá até ser cancelado. E aí vem a pergunta, mas se for suspenso o meu benefício, tem um problema, não pude comparecer, enfim. Aí, nesse caso, nem sendo o INSS não aceitando realmente essa prova tardia, tem que, infelizmente, judicializar. O grande problema da judicialização é a demora. Então, não Ele deixe... fica sem receber esse benefício enquanto esse processo continua rolando. Exatamente. Pode ser que o advogado consiga uma liminar para provisoriamente voltar a receber. Mas mesmo para conseguir uma liminar, pode ser que demore pelo menos aí uns 30, 40 dias
por causa da alta demanda que o judiciário está enfrentando. Isso já é de grande Já é de conhecimento praxe, né? público, já é de Aham, praxe. Então, aham, não deixe para a última hora. Seja providente, assim que saiu, já reúna os documentos. É coisa simples. Geralmente é um documento com uma identidade visual, RG, carteira de trabalho, a CNH, né? E uhum. lógico, o procurador, mas o procurador pode fazer? Pode, desde que essa procuração já tenha sido previamente cadastrada no INSS, que eles têm Ah, os sim, dados do procurador, senão certo. também não vale, gente, tá? Uhum. Então fica essa dica, porque realmente ela é de extrema importância. Aham. Agora, muitas vezes, né, essa prova de vida é justamente por isso, o segurado do INSS falecia e os parentes continuavam recebendo o benefício, ou havia, às vezes, falha no sistema. Nesses tempos de pandemia, doutor, isso aumentou? O governo continua em cima dessa situação? Como é que está esse cenário nesse tempo que a gente está vivendo desde aí de 2020? Sim, há casos de parentes ou procuradores do segurado morto continuam recebendo benefício por anos e anos, mas isso Hum, se dá realmente por uma outra questão. Há um sistema de informação de óbito, chama SISOB. O que SISOB faz? Quando dá entrada na declaração de óbito daquela pessoa, não importa qual, ela é enviada para os dados perdão, o banco de dados do INSS. certo. E esse cruzamento de dados, ele é super importante, justamente para isso. Por quê? O INSS, tendo essa notícia, ele já cancela o benefício. Essa seria a teoria, mas na prática muitas vezes não funciona, por Uhum. conta realmente de problemas de conexão nesses bancos de dados e ficam recebendo indevidamente. Lógico, essa questão pode gerar aí um processo de crime de estelionato contra a entidade federal. Isso aí Certo. fica a cargo da Polícia Federal. Então, hoje em É dia, crime, né, doutor? já sim, é Hum. crime tipificado, então a pessoa pode responder. Então, não adianta querer burlar a situação, porque hoje a Polícia Federal tem inúmeras ferramentas que vai encontrar realmente quem está recebendo indevidamente esse benefício. Por exemplo, ninguém sabe que ele morreu, vou receber mais um mesinho ali e ninguém vai perceber. Não, o INSS tem como detectar, né? Sim, tem como detectar. Então, não adianta querer dar uma desperto, porque realmente vai ser pego. Então, o ideal realmente é que se a própria pessoa, né, que teve conhecimento da morte segurado, pode fazer, inclusive, essa comunicação ao INSS também. Isso não é Hum, problema, né? E entrar, quem tiver direito, à habilitação à pensão por morte, que essa é a estrada natural aí dessa situação exato, para resolver. exato. A prova de vida de forma digital está sendo realizada, doutor? Como é que está hoje para ser feita essa prova de vida? Foi adiada várias vezes, mas em algum momento vai ser feito. A biometria a gente não sabe ainda se vai acontecer ou não. Como é que está sendo feita hoje a prova de vida? Ela ainda está suspensa, né, de todas as Uhum, formas. Então, estima-se que, realmente, conforme a última portaria que foi acabando sendo revogada, uhum, através de fotografia, a fotografia facial do segurado, que aí certo. tem um programa de reconhecimento de inteligência artificial, que vai realmente detectar aí a presença do INSS virtualmente e aí validar essa questão da prova de vida. Lembrando que, independente de qual a forma será, seja física ou virtual, né, que tenha em mãos o comprovante que deu entrada nesse pedido, tá? Porque senão Tá. depois fica difícil para comprovar. É uma Uhum, prova muito difícil de fazer. Então, digamos que vá até o banco e não saiu o recibo lá, olha, você compareceu à prova de vida, e comunique imediatamente o funcionário, o gerente, exija o comprovante. É a mesma coisa na questão virtual. Não está saindo, não está imprimindo, eu não tenho impressora. Tira uma fotografia da página, tá. porque Isso ela vai também é constar um válido, então. protocolo. Sim, Uhum, é uma prova plena, porque, digamos que realmente precise judicializar, é para uhum, facilitar uma concessão de uma liminar, tá? uhum. Para não ficar sem receber o benefício. Tá. Agora, doutor, perdi o prazo por algum motivo, como a gente citou aqui. Qual que é o próximo passo de quem não conseguiu fazer essa prova de vida? Sim, é correr aí, entrar nos canais de comunicações aí do INSS, ligar no 35 para realmente proceder a essa questão o mais breve possível. Uhum, para regularizar a situação, né?
Sim, porque é realmente milhões e milhões aí de brasileiros que vivem exclusivamente dessa renda que vem aí do seu benefício previdenciário. Uhum. E eu me lembro quando eu apresentava um programa na Rádio Bandeirantes e a gente tinha um dia especificamente para falar sobre previdência e as pessoas reclamavam muito. Ah, eu perdi o prazo da prova de vida e agora estou sem receber o benefício. Acaba ficando uma situação complicada, né? As pessoas acham que porque elas perderam o prazo, elas vão conseguir regularizar, mas vão continuar recebendo. E essa não é a realidade, né, doutor? E é Não, o que desespera exatamente. todo mundo, né? Sim, muito bem observado. Realmente o INSS nessa questão perdeu o Ele prazo, ele bloqueia vai mesmo. suspender, vai bloquear. Então não Uhum. adianta, sabe? Ah, mas é difícil o INSS, sim, sabemos das mazelas do INSS, já vem Sim. de muitos e muitos anos, de décadas. Então, assim, mesmo assim, há um emparelhamento bem melhor de anos atrás, isso é Uhum. inegável. Porém, não pode deixar a cargo das mazelas do INSS uma desculpa que realmente depende do segurado. Assim que Exato. houver autorização da portaria, não deixe para a última hora. Uhum. E quem tem o benefício suspenso, doutor, depois que conseguir regularizar essa situação, ele recebe retroativo ou não, a partir da decisão? Sim, é para receber retroativo, pois o segurado está vivo. Então, nessa Uhum. questão, ele tem direito de receber essas parcelas que ficaram ali suspensas, né? Por isso que Uhum. primeiro tem essa cautela. Manda o INSS manda o comunicado, Sim. seja através do extrato bancário quando receber no banco, às vezes por carta, né? Ou às vezes através de algum e-mail cadastrado, para Uhum. depois ir para a segunda fase, que seria a suspensão do pagamento, Suspensão. Uhum. tá? Tá aí, então, a importância da prova de vida. Bom, no Bandcast de hoje eu conversei com o Dr. Plauto Holtz, advogado especialista em direito do consumidor. Falamos aí da importância da prova de vida do INSS. Doutor, muito obrigada. Até a próxima. Agradeço a oportunidade, juízo no bolso. É isso, esse Bandcast de hoje falou um pouquinho sobre previdência, sobre prova de vida, e fique atento aí às dicas do Dr. Plauto, não perca os prazos, fique atento aos canais de comunicação para você não ter aí o seu benefício suspenso. Bandcast está de volta, até a próxima, tchau, tchau. Você ouviu Bandcast Campinas.